Olá, tudo bem? Nós estaremos nessa oportunidade falando sobre inventário, tá? São muitos questionamentos, muitas pessoas perguntam se é a necessidade de fazer um inventário, o que é o inventário, por que fazer o inventário, né? Então, esses questionamentos nós estaremos discutindo aqui nessa oportunidade e você vai ficar sabendo tudo sobre o inventário. Ok? Primeiramente, o que é o inventário, né? Muitas pessoas, quando a gente fala sobre inventário, nem sabem do que se trata. O que é o inventário? O inventário, é um processo que ocorre após a morte de uma pessoa. Tá? Assim, é durante esse processo que ocorre o levantamento de todos os bens que o falecido deixou. Além disso, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Tá? Então, no inventário, você vai descobrir todos os bens que o de cujos deixou. O de cujos, quando é rico, né? Quando é rico é de cujos. Quando é pobre é defunto. Tá? Então, brincadeiras à parte, de cujos da pessoa que falece. Então, a partir do momento que essa pessoa faleceu, vocês, os herdeiros, né, têm um prazo para que possa dar entrada no inventário. Ok? Quando uma pessoa falece e deixa bens, é necessário verificar quem tem o direito de ficar com este patrimônio deixado pelo de cujos. A forma de regularizar esta situação acontece através do procedimento de inventário. Tá? Então, no inventário você vai descobrir, além de descobrir os bens que essa pessoa deixou, você vai também saber quem são os herdeiros. Tá? O direito de sucessão é um ramo do direito formado pelo conjunto de normas que disciplinam a transmissão do patrimônio de uma pessoa que falece aos seus sucessores. Tá? Essa transmissão aos herdeiros, ela é automática. Tá? Ela transmite-se automática. A partir do momento que a pessoa falece, os seus herdeiros, automaticamente, esses bens são transmitidos para esses herdeiros automaticamente. Mas para que eles tomam posse desse bem, desses bens, né, tem uma legalidade, não é de qualquer forma, entendeu? Não é de qualquer jeito que você vai, eu sou herdeiro, já vou pegando a sua parte, e não é assim que funciona não, tá? Aí, por isso que o inventário ele pode ser judicial e pode ser extrajudicial. Nós vamos estar falando aqui um pouquinho do judicial. Tá? O judicial, o pedido de abertura do inventário judicial pode ser formulado por qualquer um que demonstre seu legítimo interesse ou instalação do processo. Se ninguém pedir a abertura do procedimento, ele poderá ser aberto, né, ou ser iniciado também pelo Ministério Público, pela Fazenda Pública, pelo próprio juiz ou pelos credores. Tá? Até os credores, às vezes a pessoa falece, né, e deixa alguns bens e deixa também algumas dívidas. Então os credores, né, a partir do momento que o credor sabe que essa pessoa faleceu, ele pode pedir uma abertura de inventário, tá? Até para que ele possa ter a oportunidade de receber aquilo que tem direito, né? Se ele é credor legítimo, né? Então ele tem direito sim de receber a sua cota parte, aquilo que ele tem direito. Algumas pessoas entraram em contato comigo também, questionando, falando sobre os valores. Quais são os valores que você paga para um processo de inventário? Tá? ITCMD, o Imposto de Transmissão sobre Causa Mortes e Doação, ele é um imposto estadual, tá? Não é um imposto federal. Tá? Então, algumas pessoas me questionaram, falando que teve notícias, ou alguém falou para ele que morreu um determinado parente e o governo federal reteu todos os bens dele, teve que reter todos os bens para depois
do inventário o governo tirar a parte dele. Não, isso não existe. Tá? Isso não existe. Tá? Você vai pagar uma porcentagem, sim, mas não é para o governo federal, é para o governo estadual, chama ITCMD, Imposto de Transmissão, Causas, Morte e Doação. Então você paga uma porcentagem sobre o valor dos bens. Tá? Na maioria dos estados, esse imposto ele gira em torno de 2% até 4%. Né? Aqui no estado de Goiás é mais ou menos isso aí, 4%. Tá? Mas não existe esse negócio do governo reter todos os seus bens, tá? Reter seus bens já para segurar parte dele, não. Não existe isso. Tá? O inventário tem o valor do advogado, tá? Não faz o inventário sem advogado, tá? Fica bem claro, né? É preciso do advogado, sem ele não tem jeito. O judicial, né? O judicial quando o inventário precisa ser judicial, quando tem menor de idade, quando tem pessoas incapazes, né? Mesmo que seja maior de idade, mas é incapaz, né? Não consegue responder pelos seus próprios atos, então esse inventário precisa ser judicial, né? Não tem menor de idade, igual eu frisei. E se há um litígio, o que é esse litígio? Se haver briga, né, entre os herdeiros, às vezes, a família vive muito bem, mas na hora que o pai ou a mãe falece, que vai dividir os bens, principalmente se for muito, né? Aí começa a briga. Ah, porque eu morava com minha mãe, porque eu que estava cuidando dela, sempre foi eu que fiquei aqui perto. Eu já vi casos já resolvi casos de pessoas que, porque moravam na fazenda, era eu que morava na fazenda, então eu tenho mais direito. Tá? Então os direitos são iguais, entendeu? Então pode ir para o judicial devido a isso, tá bom? E o extrajudicial, né, se não há nenhum desses embaraços que eu acabei de falar, pode ser feito extrajudicialmente, né? São todos maiores, né? Não tem briga, não tem nenhum litígio entre os herdeiros, não tem testamento, né? É bom frisar isso também, não tem testamento, então ele pode ser feito extrajudicial. Mesmo sendo extrajudicial, ficam sabendo que necessita de advogado, tá? Não faz inventário sem advogado. Por fim, é importante mencionar que o inventário é um procedimento obrigatório. Ele é obrigatório, entendeu? Tem alguns locais, muitos locais no Brasil ainda, que o pessoal não tem esse costume de fazer inventário. Às vezes mora lá na roça, lá no interior, e falece alguém, falece o pai ou a mãe, e eles não fazem o inventário. Quanto que vale essa terra? Vale 500 mil, 1 milhão, nós somos 5, 6, vamos vender e dividir. Vai lá no cartório, faz um contrato só de compra e venda, entendeu? Se no dia que essa pessoa que comprou quiser legalizar essa terra, não vai conseguir sem fazer o inventário, entendeu? Então o inventário ele é obrigatório, não é uma opção. Entendeu? Você não tem uma opção de fazer o inventário, ele é obrigatório, ok? Mas meu pai faleceu, não deixou nada para nós, também não deixou bens, não deixou casa, precisa fazer o inventário? Precisa fazer o inventário negativo, inventário sem bens, entendeu? Você vai ter uma custazinha com o advogado, né? Ele vai te cobrar mais barato, com certeza. Se não tem bem, não vai ter nem com o que brigar, né? Então... Se não tem bens, não tem briga. Então, vai ser feito extrajudicial e sem litígio, sem briga. Aí você vai ter as custas do cartório e vai ter as custas do advogado. Com certeza vai ser bem mais baixa do que ter bens, né? O cartório também, ele cobra de acordo com os bens, tá? Se você tem muitos bens, se o decurso deixou muitos bens, você vai lucrar bastante, mas você vai pagar também uma quantia mais alta. O Estado também é da mesma forma, de acordo com
os bens. Tá bom? Então, para ficar bem claro, bem explícito a todos vocês, não existe essa possibilidade do governo federal reter os bens do falecido. Tá? Outro questionamento também, pessoas, principalmente agora, depois desse novo governo, não estou aqui defendendo nenhum governo, tá? Falando que o novo governo agora, a pessoa faleceu, os bens vai tudo para o Estado, vai tudo para o governo. Isso não existe, entendeu? Sempre houve a possibilidade dos bens do decúbito, do falecido, ir para o Estado. Sempre teve. O Código Civil sempre foi bem explícito em relação a isso. É uma possibilidade. Se a pessoa falece, aí não tem herdeiro, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém dele, não tem nenhum descendente, não tem neto, não tem irmão, não tem ninguém, não achou ninguém. Uai, aí vai pegar os bens dele e vai jogar na rua? Tá? Foi o que o cara falou, mas esse governo agora vai... Me questionou aqui no escritório, né? Esse governo agora depois vai pegar os bens de todo mundo, a pessoa faleceu, os bens já é dele, acabou, o herdeiro perdeu. Eu ouvi falar que é assim. Falei, não, mas não é ouvir falar, é o que está na lei, entendeu? Então, se o cara não tem nenhum parente, não tem ninguém, entendeu? E ele deixou bens, esses bens não vai ser jogado aleatoriamente aí na rua, jogar para cima para quem pegar, não vai ser assim não, tá? Aí o Estado vai entrar, ok? E vai pegar esses bens para o Estado. Então, pessoal, vocês que ficaram aí até agora o final desse vídeo, quero agradecer, ok? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no meu canal, aí no meu canal YouTube. Vai lá no meu Instagram também, tem vários vídeos, várias informações, tá? Dá o seu joinha, compartilha esse vídeo, manda a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo a vocês, ok? Eu mesmo estarei respondendo, tá bom? Obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau!